que pode mudar o coração de Deus? Baseado no livro de Jonas. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, no livro de Jonas, no capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 10. Jonas, capítulo 3, dos versículos de 1 a 10. A palavra do Senhor nos diz assim. Aliás, vou esperar você procurar. Jonas, capítulo 3, dos versículos 1 a 10. Os jovens que estudaram sobre Jonas hoje, não se preocupem, eu não vou repetir o que vocês falaram. E esses dias para trás, quem teve a oportunidade de ouvir a mensagem que o irmão João trouxe aqui, ele falou um pouquinho sobre, para a gente crescer um pouco espiritualmente, para a gente não ficar só alimentando de leite. Então, assim, hoje eu não vou contar a história de um profeta que Deus mandou ele pregar em Nínive, e ele desobedeceu, foi para Tarsis, e lá no meio do caminho veio uma tempestade, né, e todo mundo ficou apavorado e começou a jogar as coisas no mar, e até que descobriram Jonas, que estava lá todo folgado, dormindo. E depois pegaram esse profeta de Deus e jogaram ele ao mar, e veio um grande peixe e o engoliu. E aí 3 dias, a palavra do Senhor fala que 3 dias ele ficou na boca, no ventre desse peixe, mas lá na boca desse peixe, lá no ventre desse peixe, ele lembrou do Senhor, fez oração, e o Senhor então voltou com ele para a terra seca, né, vomitou ele fora, e ali ele cumpriu os desígnios de Deus. Isso aí você já sabe, quem frequenta a igreja, quem frequenta a escola dominical, já deve ter, né, ouvido essa história. Não é sobre isso também que eu quero falar, mas eu quero falar sobre algumas verdades que estão inseridas neste livro, e que talvez às vezes a gente lê o livro, passa por ele, e às vezes a gente não se atenta a alguns detalhes que eu queria compartilhar com você nessa noite. Então nós vamos começar no capítulo 3, do versículos de 1 a 10, que diz: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e converta-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos.
E Deus viu as obras dele como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Eu quero convidar você mais uma vez, só abaixa a sua cabeça, feche os teus olhos. Quero convidar também o irmão Sérgio, se puder, de estar aqui nos acompanhando. Feche os teus olhos, vamos estar orando ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós somos a tua igreja, somos o teu corpo, que nós estamos diante da tua presença. Nós já oramos, nós já adoramos o nome do Senhor, e o Senhor já se fez e se faz presente neste lugar, através da oração, através da adoração que é feita aqui. Também nesta hora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha, Senhor, através da sua palavra, falar com a igreja, falar com aquela pessoa que está nos assistindo da sua casa. Nós sabemos que tem pessoas, talvez, que estão nos vendo agora, pessoas que vão ver, talvez, depois este culto, que estarão acompanhando este culto, mas a cada uma, Senhor, em cada lugar, em cada momento, que ela seja alcançada pela sua graça, pela sua bondade, por sua misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos. Fale conosco, Espírito Santo, conforme o teu querer, segundo a tua vontade, segundo a tua misericórdia, em o nome de Jesus. Então, irmãos, o que eu quero falar com vocês essa noite é falar primeiro, falando sobre a resistência de Jonas para pregar para os ninivitas. Eu sei que às vezes a gente deseja que as pessoas boas é que se convertam. Quando nós estamos diante de Deus fazendo intercessões em favor de alguém, não sei, de repente só se você for muito diferente de mim, mas se não for, quando você está orando para que alguém se converta, quem é que vem primeiro na sua mente? As pessoas mais próximas, seu filho, seu pai, sua irmã, seu irmão, de preferência alguém que você ame, porque nós queremos que as pessoas boas sejam salvas, porque nós queremos que as pessoas legais sejam salvas. Meu avô, ele morava numa chácara no interior de Goiás, ali na região de Fazenda Salobro. E o dono daquela chácara, ele era um homem que eu achava ele muito bom. Sabe aquela pessoa assim que todo mundo queria estar perto? Ele era muito carismático, era um cara muito legal. E a gente ficava pensando, olhando para aquele homem, pensando assim, cara, esse cara podia ser salvo, porque ele é muito bom. Parece que só falta ele aceitar Jesus, porque ele é muito bom. E a gente, certamente, quando a gente ora a Deus, eu não estou dizendo para você que isso é errado, não, de jeito nenhum. Que você deve orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua família, isso é fato. Mas a gente sempre pensa nas pessoas boas. A gente vê aqui um profeta tendo uma certa relutância de orar por pessoas e que não era pai dele, não era primo dele, não era parente dele, não era ninguém dele. E para piorar, essas pessoas eram aquelas pessoas que ninguém queria estar perto. Eram aquelas pessoas que ninguém queria fazer um bolo e levar lá para compartilhar com elas. Como era na minha infância, né, os nossos vizinhos, eles faziam bolos e cortava lá uns 2 pedaços, levava para a gente, quando fazia bolo, levava para eles também, a gente fazia churrasco, tirava um espeto lá e dava lá para o vizinho torrava café e levava um pouco de café para a gente. Só que os ninivitas não eram assim. Não eram pessoas das quais a gente queria levar um pedaço de bolo para eles. Eram pessoas, pelo contrário, eram pessoas odiosas.
Porque se você estudar um pouquinho da história, você vai ver que Nínive, neste período de Jonas, era uma nação que estava, vamos dizer assim, por cima. Era uma nação que exercia domínio. E todas as pessoas que exercem domínio sobre as outras, qual que é a tendência natural? A tendência natural é humilhar. A tendência natural é você abusar. É de você fazer abuso daquela pessoa, de você maltratar essa pessoa. Você quer fazer dela capacho, você quer fazer dela gato de sapato. E era assim que um judeu sentia em relação a Ninivita. Quando ele vinha esse nome na cabeça dele, Ninivita, é aquele que nos saqueou, é aquele que nos roubou, é aquele arrogante, é aquele que nos feriu, é aquele que nos matou, é aquele que levou embora nossos bens, levou nossos filhos, levou nossa família. Era aquelas pessoas que só de lembrar já começava a tremer. Alguém já teve experiência assim? De quando você só lembrar do nome de uma pessoa, você já começa a tremer, você já perde o equilíbrio emocional. Porque às vezes aquela pessoa, ela te enganou, aquela pessoa te traiu, aquela pessoa te ofendeu, aquela pessoa marcou você de uma tal forma que, como diz o linguajar popular, você quer ver o diabo, mas não quer ver aquela pessoa. Era assim que Jonas se sentia em relação aos ninivitas. Não sei se você já atentou ao detalhe, todos os profetas que Deus levantou para pregar, estava pregando para o seu próprio povo, estava pregando para as pessoas que eram, vamos dizer, do seu meio. Mas Jonas foi o único profeta que Deus levantou para pregar para um povo que não era seu povo, para pessoas que não eram dos seus, não era do seu meio, eram pessoas diferentes, eram pessoas de fora. Por isso que talvez agora sim você consegue compreender assim, por que Jonas não queria ir para esse lugar, por que Jonas não queria pregar para esse povo, por que Jonas não queria estar perto desse povo. Sabe essa pessoa que desestrutura você, que tira você do sério, que faz você perder a paciência, que faz você perder a calma, que faz entristecer o seu dia? Você acha que é fácil pregar para ele? É fácil você falar para ele, olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Lá no fundo, a gente quer agir mais ou menos igual o Jonas, falando, eu quero lá que esse cara se salve nada, eu lá quero que essa pessoa venha se arrepender nada, eu quero que ela pague, eu quero que ela se arrebente, eu quero que ela se exploda. Então aqui a gente começa a compreender os sentimentos de Jonas. No livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 10 ao 18, fala, por exemplo, de um homem, Ananias, que o Senhor falou, vai lá e prega para Paulo. Paulo está te esperando para você orar por ele. Ei, Senhor, o quê? Oi? Paulo? Aquele Paulo? Aquele que tem carta para sair batendo nas pessoas? Aquele que Estevão foi apedrejado e as roupas de Estevão foram depositadas aos pés dele? É esse que o Senhor está querendo que eu vou lá orar? É esse? É esse. Porque a gente só quer que as pessoas boas sejam salvas. A gente quer só que as pessoas que a gente ama sejam salvas. A gente não quer que as outras pessoas sejam salvas. Não, talvez não tanto quanto as pessoas que a gente ama. Mas quando o Senhor manda Jonas ir pregar para Nínive, é porque existe um princípio espiritual muito sério que está permeando toda aquela situação,
que permeia os nossos dias, que permeia o nosso tempo e que permeia aquela época também. Existe um problema espiritual que todas as pessoas estão diante de Deus, estão condenáveis, estão condenadas diante de Deus. Porque Romanos capítulo 6, versículo 23, fala, porque o salário do pecado é a morte. Então, o pecado era pecado naquela época, pecado é pecado hoje. Pecado foi pecado e vai ser pecado e continua sendo pecado. Pecado é o maior problema do ser humano desde sempre. Desde quando foi criado, desde que desobedeceu a Deus, o pecado sempre é pecado, sempre foi um problema. E se tinha um povo que estava mergulhado no pecado, naquela hora eram os ninivitas. Porque o salário do pecado é a morte. Ezequiel capítulo 18, verso 4, parte B do versículo diz, a alma que pecar, certamente morrerá. Jeremias capítulo 18, verso 11 diz, ora pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós, e projeto um plano contra vós, convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorais os vossos caminhos e vossas ações. Romanos capítulo 2, versículo 5 diz, entretanto, por causa da sua teimosia, e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti, no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. João capítulo 3, versículo 18 diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que o Evangelho o Evangelho está aqui, eu estou aqui, a igreja está aqui, o Evangelho estará aqui sempre. A principal mensagem que nós temos que passar para as pessoas é que nós estamos perdidos, a humanidade está perdida. A igreja, o Evangelho do Senhor não é um lugar para você vir para cá, para você pensar assim, não, eu vou para a igreja para me sentir bem, eu preciso me sentir bem, talvez eu não esteja sentindo tão mal. A igreja pode até ser um lugar que você venha e sente bem, porque a presença de Deus está aqui, porque a glória de Deus está aqui. Mas o Evangelho não é para você sentir bem. O Evangelho que nós pregamos, o Evangelho que é anunciado neste lugar, o Evangelho que Jesus está pregando, que o Senhor está pregando há milhares de anos, é um Evangelho para dizer assim, que o homem está perdido, que nós temos contra nós a ira de um Deus que se levanta contra toda impiedade. Nós estamos correndo em direção ao juízo de Deus. Este homem que desde que foi criado, desde a sua desobediência, ele está caminhando em direção ao castigo de Deus, à ira de Deus, ao juízo de Deus. Porque o homem era mau há 10 anos atrás, ele era mau há 100 anos atrás, ele era mau há 1000 anos atrás, ele era mau há 700 anos atrás, ele era mau há 2000 anos atrás, ele era mau há 3000 anos atrás, ele era mau desde sempre, o homem é mau desde sempre, e é uma questão de ação e reação. Deus não pode lidar com um homem mau, um homem pecador, e passar a mão na cabeça deste homem e dizer, olha, está tudo bem, no final vai dar tudo certo, porque não é assim que vai funcionar, não é assim que funciona.
Apocalipse capítulo 18, versículos 5 ao 8 diz, Apocalipse 18, do 5 ao 8, provavelmente vai aparecer na sua tela, acompanhem conosco. Diz: pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Agora, portanto, dai-lhe em retribuição a mesma moeda, investida por ela, e mais, pagai-lhe em dobro por tudo o que fez. No cálice em que misturou as bebidas fortes, misturai, pois, para ela uma porção dobrada do seu próprio licor. Causai-lhe tanta aflição e infelicidade, quanto a glória e a riqueza que ela buscou exclusivamente para si. Pois no seu íntimo ela meditava: estou assentada como rainha, não sou viúva, e jamais sentirei tristeza. Por isso, nem um só dia as suas merecidas pragas a alcançarão. Morte, tristeza, fome, fogo a extinguirá, porquanto o Senhor Deus é que julga, é poderoso. Não adianta a gente pensar que essa humanidade corrompida, que um coração do homem corrompido vai dar tudo certo lá no final, porque não vai. O que está aguardando essa maldade do coração do homem, o que está aguardando aquilo que está no coração, no íntimo de cada pessoa, o que está reservado para ele, o cálice da ira de Deus, é Deus derramando sobre ele o peso do seu pecado, o peso da sua iniquidade. Tudo aquilo que as pessoas vão praticando é como se Deus estivesse dando corda, dando asas, para que enchesse ainda mais o copo da cólera da ira de Deus, para quando esse dia chegar, vai ser um dia terrível. Lá em Romanos capítulo 1, versículos 29 ao 32 diz: então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídios, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, são caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedientes a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara digno de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os que continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Quando a gente vê um texto desse aqui, você pega esse texto e insere aqui na cidade de Nínive. É esse povo aqui é desse povo aqui que Jonas tinha que pregar. É para um povo que era insensato, que era um povo homicida, era um povo que era cheio de malícia, era um povo que era desobediente a pai e mãe, esse povo que praticava o mal, esse povo que tinha prazer em fazer as coisas erradas, que tinha prazer em humilhar os outros, que tinha prazer nas orgias, que tinha prazer nas imoralidades sexuais, que tinha prazer na idolatria, que tinha prazer na exaltação do ser humano, de achar que o ser humano é quem manda, de achar que o ser humano é quem pode, de achar que o ser humano é que dita as regras. Este povo aqui era o povo de Nínive, e este povo de Nínive é esse povo aqui, assim como é nós nos dias de hoje. Você acha que esse povo aqui é diferente de nós? É diferente do nosso tempo? É diferente dessa sociedade que nós vivemos? É diferente dos nossos dias? Certa vez uma pessoa falou: não, o ser humano não é tão ruim assim.
O ser humano talvez seja fruto do meio. Ele só é ruim se ele viver no meio ruim. Ele é ruim porque teve uma educação ruim. Ele é ruim porque talvez o pai ou a mãe não fossem tão bons. Não. Eu sou ruim porque eu sou ruim. Se você é igual a mim, ou se assemelha comigo, eu já tive gravado, irmão Sérgio, nas minhas costas, nas minhas pernas, as marcas dos chinelos da minha mãe. Eu já peguei cintada do meu pai. E meu pai era um homem tão bom, gente. Acordava todos os dias 4 horas da manhã, 3:30 da manhã, saía debaixo de chuva, saía com sono, sem sono, ia trabalhar todo dia para botar comida dentro de casa. Minha mãe lavava roupa para as pessoas, para ajudar meu pai. Tinha tudo para ser exemplos sensacionais para mim. E, no entanto, eu era péssimo. Minhas atitudes eram horríveis. Porque o mal está dentro do coração do ser humano. Ninguém pode chegar e dizer que eu sou mau, eu sou ruim, porque eu sou um fruto do meio, eu sou fruto de uma criação. Porque ninguém pode dizer isso, porque a Bíblia fala que este coração depravado é o coração do ser humano. Dê a uma pessoa riqueza, dê para ela autoridade, dê para ela poder, para você ver se não descobre quem é essa pessoa de fato. Às vezes aquela pessoa lá, quietinha no cantinho dela, nem levanta a cabeça direito. Dá dinheiro para ela, dá poder para ela, dá autoridade para ela, para você ver se ela não muda. De vez em quando a gente vê umas entrevistas aí de pessoas na televisão que cometeram crimes. Aí o cara está lá, cabecinha baixa, põe um negócio aqui, né? Tadinho dele. Mas coloca uma pistola na mão dele para você ver. Coloca uma faca, coloca uma arma na mão dele para ver quando você encontrar com ele na rua, se ele vai ser humildezinho com você, se ele vai ser legal com você. Não vai. Por quê? Por causa da maldade do ser humano. Olha aquele irmão, olha aquela pessoa tão honesta, tão direita. Olha aquele homem tão certo, tão honesta. Mas aí chega lá no trabalho, aquela mulher bonitona e tal, começa a dar chavecada. Vê se ele não vai ficar inclinado, se ele não vai ficar, tendencioso. Por quê? Por causa da maldade que está no coração. Essas pessoas de Nínive não eram diferentes de nós, não eram diferentes do nosso tempo, não eram diferentes dessas pessoas que o apóstolo Paulo escreve aqui em Romanos, não eram diferentes dessas pessoas esse sistema maligno que está sendo citado no livro de Apocalipse. E olha, tudo isso, diante de Deus, isso é munição para Deus vir com a sua ira, porque nós servimos a um Deus santo, nós servimos a um Deus justo, nós servimos a um Deus que não compactua com o pecado, que não compactua com a iniquidade, que não pactua com aquilo que é iniquidade, que é pecado, que é dureza, que é maldade do coração. E para todo pecado existe uma reação, existe uma recompensa, existe um salário, existe uma consequência. Então, assim, nós, a humanidade, nós estamos caminhando em direção a esse juízo de Deus, essa ação de Deus de castigar, essa ação de Deus de fazer justiça e juízo. Então, quando Deus levanta o profeta Jonas para ir nessa cidade, Ele está dizendo, essa cidade está desse jeito, o quadro dessa cidade é desse jeito, é dessa forma.
Irmãos, e quando nós pregamos isso, tem muitas pessoas que nem gostam muito dessa mensagem, porque ela queria uma mensagem assim: não, que Deus vai te abençoar, você vai levantar, você vai prosperar, as coisas vão dar certo lá na sua casa, as coisas vão dar certo na sua família, e amém, que dê certo mesmo, em nome de Jesus. Mas por que as pessoas não querem ouvir a verdade? Porque elas não querem se arrepender, elas não querem mudar de vida, elas não querem ter um comportamento diferente. Agora, o fato de você ignorar a sentença não quer dizer que ela não vai acontecer, porque ela vai. Mas nós não estamos aqui para pregar uma mensagem, para dizer para você ter medo, para você se apavorar. Mas uma coisa é fato: você vai com a sua vida toda boazinha, certinha, beleza, pá. Aí alguém vem e diz: olha, você tem um tumor maligno. Pronto. Acabou a paz, acabou o sossego, acabou a alegria. As coisas só vão bem com você até enquanto você não conhece a verdade. Às vezes a pessoa vai tranquilinha ali, vivendo a vida sossegada e tal, mas quando ela recebe uma sentença que pode mudar o curso da vida dela, aí ela começa a pensar: ixi, peraí, aí é diferente. Quantas pessoas nesses dias que nós estamos vivendo, nessa situação toda que nós estamos vivendo, qual que é o maior medo das pessoas? Não é de ficar com a dor na garganta, não é de ficar com a dor de cabeça, não é ficar com resfriado. Qual que é o maior medo que as pessoas têm? De achar da possibilidade real da morte. E aí, se essa real possibilidade acontecer, o que vai ser? Como é que vai ser? Minha vida vai ser interrompida, as coisas que eu estava planejando, a vida que eu estava imaginando, de repente ela vai ser interrompida. Mas o Evangelho de Cristo, irmãos, ela é justamente para dizer para as pessoas que elas têm que mudar de vida, porque senão o que está aguardando por elas é terrível. É a separação eterna de Deus, é o fato delas não terem mais oportunidade de se relacionar nem com as pessoas e nem com Deus. Aí algumas pessoas pensam: mas que Deus mau é esse? Acho que Deus fica ali atrás, ali escondido, só com a pistola aqui, pensando assim: ó que o Evilásio errar, derruba ele. A irmã Renata errou, derruba. Não é assim. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4 diz: porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ezequiel 33:11 diz: dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel capítulo 18, versículo 23 diz: desejaria eu qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. No verso 32 diz: porque não tenho prazer na morte, porque não tenho prazer na sua morte, diz o Senhor, convertei-vos, pois, e vivei. Então, se alguém acha que o Evangelho, a pregação do Evangelho é para tirar seu prazer de viver, se a pregação do Evangelho é para dizer: eu não posso mais curtir minha vida, não posso curtir mais minhas farras, não posso curtir mais essa vida louca que eu via vivendo, de um certo modo é sim,
Por quê? Porque essa vida louca, essa vida desregrada, essa vida que você vive, ela te leva à condenação eterna, à separação eterna. E está falando de alguma coisa que vai fazer você sofrer dia e noite pelos séculos dos séculos. É essa vidinha que você quer viver, essa vida de pecado, essa vida regrada no pecado. Essa é uma vida que leva a pessoa a uma condenação eterna, onde ela não tem mais prazer nem nada, é só sofrimento dia e noite. Se quando a gente perde um ente querido nosso, uma pessoa que a gente ama bem próxima da gente, um pai, uma mãe, um irmão, se a gente perde essa pessoa, só quem passa por isso sabe a dor que é de você perder alguém que você ama, de saber que você não vai mais poder dar um abraço, que você não vai poder mais estar com ela, falar com ela, sentir o cheiro dela, abraçá-la. Só isso já é o suficiente para muita gente viver à base de remédio, à base de tristeza profunda na alma, de não conseguir nem mais conseguir viver direito por causa da saudade de alguém. Imagina eternamente você não podendo mais estar com Deus, estar ao lado de Deus, ver a glória de Deus, ver a presença de Deus, alegrando a sua alma, alegrando o seu coração. Pelo contrário, um sofrimento eterno, uma angústia eterna, e tudo isso pensando, falando, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter agido de forma diferente, simplesmente se eu tivesse ouvido a voz de alguém dizendo: arrepende, dizendo: sai da onde você está e vem para a luz. E foi isso que Deus mandou Jonas fazer. Jonas, tem um remédio amargo que eu quero que você dê para um povo aí. Um povo que não sabe discernir direito da mão direita e da mão esquerda. Um povo que está atolado no pecado, um povo que nunca ouviu falar de mim, um povo que não me conhece, um povo que não sabe quem eu sou. Porque às vezes, irmãos, nós temos um grupo de pessoas que às vezes, por achar que, por ir na igreja de vez em quando, fazer umas coisas boas aqui e ali, aí elas já são merecedores. Eu vou para o céu, beleza. Fui para a igreja domingo, ouvi a mensagem, beleza, agora eu vou para o céu. Mas existem pessoas que estão atoladas até o pescoço, numa situação de vida em que elas não veem saída, numa situação de vida que não é igual à sua. Pessoas que precisam de remédios para dormir, precisam de álcool para tentar satisfazer, precisam de drogas, precisam de sexo, precisam de muita coisa, porque a perturbação é tanta, a tristeza é tanta, o vazio é tanto que elas não conseguem. E Jesus falou que aqueles em quem mais são perdoados é aqueles que amam mais ao Senhor. Sabe por que às vezes é mais fácil essas pessoas se converterem ao Senhor, enquanto pessoas que aparentemente vivem uma vida correta não se salvam? Porque as pessoas que vivem uma vida mais ou menos boa, elas acham que a salvação e o favor de Deus é algo que eu faço uma parte e Deus faz outra, eu contribuo com Deus de alguma maneira, enquanto quem está atolado no pecado, nessa imundícia que é o pecado, ele sabe que ele não tem nada que ele tenha feito, nada que ele faça que vai torná-lo merecedor de alguma coisa. Por isso é que ele, quando ele se volta para Deus, ele grita, ele pede socorro, ele pede misericórdia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E aí Jonas começou então a pregar. Sei lá se essa mensagem de Jonas não foi carregada de ódio. Que o Senhor vai destruir vocês. Eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: olha, o Senhor vai acabar com a raça de vocês. Eu estou aqui para dizer que vocês são os pecadores e que a hora de vocês chegaram.
Talvez tenha sido essa a mensagem dele. Mas o fato é que, seja como for essa mensagem, aquele povo pensou: é mesmo, nós somos pecadores, e se nós não nos convertermos, o Senhor vai derramar a ira sobre nós. E aí fala que aquele povo começou a tirar suas vestes, talvez as vestes do orgulho, as vestes do preconceito, e começaram a se vestir de pano de saco. Aquele povo outrora tão arrogante, aquele povo que se achava, agora aquele povo começa a sentar nas cinzas e no pó, e pensando: quem sabe Deus não vai ter misericórdia da gente. Porque não é a vontade de Deus condenar. Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Mas quando Deus dá a palavra, quando Deus fala a palavra, por que Deus ainda não te levou? Por que Jesus ainda não veio? Por que nada disso aconteceu? Porque talvez seja a forma que Deus está dizendo para você: ainda dá tempo, ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de você tirar as suas vestes, as vestes do seu orgulho, as vestes do preconceito, as vestes da mágoa, as vestes da raiva, as vestes do pecado, as vestes desse sistema corrupto, maligno, para você se despir dessas vestes desse mundo, para você se vestir de pano e de saco, para você ir para a cinza, para você ir para o pó, para você inclinar a sua cara no chão e dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor, se volte para nós, Senhor, se volte para mim, Senhor, se volte para essa nação, Senhor, tem misericórdia, porque não há nada que vai mudar o curso desse mundo a não ser o arrependimento. O que muda o coração de Deus e que converte aquilo que está para acontecer é o coração quebrantado, é um coração contrito. Segundo Samuel capítulo 12 fala a história de Davi que pecou. E aí o profeta falou: olha, o Senhor perdoa você, mas por causa do seu pecado, o seu filho vai morrer. Uma coisa que eu preciso dizer para você essa noite, eu não sei se é para você que está aqui, se é para você que está em casa, mas o pecado, ele é avassalador, e ele causa destruição e ruína. Às vezes há pecados na sua vida que o Senhor já liberou perdão para você, só que as consequências do seu pecado podem estar recaindo sobre a sua família, sobre os seus filhos. E o Senhor, nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer trazer você de volta. Davi foi para o pó, Davi foi para o arrependimento, porque ele sabia, porque em Deus há ainda esperança. Se você está ouvindo essa mensagem essa noite, é porque existe esperança para você. A você que está aqui essa noite, é porque existe esperança para você. Porque não é uma argumentação, não é o tempo que vai cobrir os seus pecados, é só o poder de Deus na sua vida. Não é remédio que vai curar a sua enfermidade da alma. É só o poder que há no nome de Jesus. E às vezes as pessoas, quanto mais estão afundadas, é as que estão clamando mais. Mas é as que o Senhor tem prazer em se abaixar, de pegar pela mão
e levantar e tirar você de baixo, e tirar você dessa lama, e tirar você dessa vida, e tirar você desse estado que você está. Não existe outra coisa que faz isso na sua vida, a não ser o poder de Deus. Não há poder que transforma a vida de alguém, a não ser o poder de Deus. Não há ninguém que liberta alguém, senão o poder de Deus. Não há ninguém que transforma, que restaura um lar, uma família, uma nação, a não ser o poder de Deus. E como é que você pega esse poder? Como é que você alcança esse poder? É cara no chão, é você se voltar com a cara no pó, a um pano de saco e cinza, na cara no chão e dizendo: Senhor, eu pequei, Senhor, eu falhei, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia dessa nação. Só há poder no nome de Jesus. Porque o diabo escravizou essa nação, o diabo escraviza as pessoas, o diabo cega o entendimento das pessoas, para que elas não creem, para que elas não possam ouvir, e ouvindo não entendam. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, a palavra de Deus é essa, é a palavra do Senhor, é arrepende, a palavra do Senhor é volta para Deus, se arrepende, vai, em nome de Jesus, e se arrependa, e pregue, e volte ao Senhor. Eu quero convidar já a equipe de louvor para ir subindo, o pastor Ricardo também. Aí Jonas termina no capítulo 4, versículo 11. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. Sabe o que Deus tem prazer? É num pecador que se arrepende. Ele não quer saber o seu status, ele não quer saber a sua condição social, financeira, ele não quer saber onde você mora, ele não quer saber quantos anos você tem, ele não quer saber a sua raça, ele quer saber do pecador que se arrepende. Ele quer saber do seu coração quebrantado e contrito. Ele quer saber de fazer nova todas as coisas na sua vida. E o princípio disso é um coração quebrantado. Que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus. Quando Jesus, Você pode se colocar em pé nesta hora. a sua mão, Vai adorando. quando Ele estender